Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Com o nosso software Wild Horses, hoje nós vamos analisar a Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, sexta-feira, 5 de outubro de 2018, às 23 horas e 59 minutos. O que nós vemos aqui é que os preços romperam o canal de baixa que o nosso software vinha enquadrando os preços da Bitcoin, que melhor representava o seu comportamento. Ele rompeu esse canal para cima com um ângulo praticamente de 90 graus. Isso, em termos de rompimento, é um rompimento forte. Porém, esse rompimento não foi acompanhado por um aumento no volume. O volume continua exatamente igual dentro do gráfico diário, tal qual ele vinha apresentando na sua queda, no seu último fundo que ele fez aqui e agora nesse rompimento. Então, em que termos de volume não foi um rompimento forte, em termos de ângulo foi. Então fica um pouco difícil de estar determinando aqui a qualidade desse rompimento e a direção futura dos preços apenas por esse gráfico. E em todo caso, nós continuamos com a expectativa, apesar dela ter sido frustrada ontem, de que os preços vão continuar testando os limites dessa região. Nós imaginávamos que haveria um teste no fundo dessa região, para onde eles estavam se encaminhando, pela direção dos preços e pela força relativa do volume de negociação em relação à sua média recente. Continuamos com a mesma expectativa. Então, feito o rompimento desse canal, com um volume dentro do mesmo padrão de média, ou seja, a mesma distância da média recente, nós acreditamos que ele está fazendo um teste no topo dessa região e deve regressar para fazer um teste no fundo dessa região. Podemos estar enganados, mas essa é a nossa expectativa, ou seja, uma confirmação cada vez maior de um movimento horizontal, e dentro dessa horizontalização do volume ele vai perdendo volatilidade. Então ele oscila cada vez menos e centraliza em torno de um valor. Vocês devem lembrar que quando nós começamos a nossa análise diária, demo desse nosso serviço, nós falamos que ele estava oscilando em torno de 6.500 dólares, que é exatamente essa região aqui. Então, coerentemente com isso, faz sentido que ele se distanciou dela para cima, se distanciou dela para baixo, se distanciou dela para cima, mas cada vez menos, sempre cruzando a região e retornando para ela. E dentro desse movimento, ele está praticamente estável em seu volume relativo à média. Tu tem excessos, mas o que acontece? Ele vem sempre retornando para o ponto central e se afastando dele cada vez menos, tá? Isso vai ficar assim para sempre? Provavelmente não, mas pelos próximos dias, provavelmente sim. Essa é a nossa perspectiva, então. Um teste aqui em cima e um teste aqui embaixo, ou seja, o limite superior e o limite inferior dessa região horizontal. Para ter um pouco mais de perspectiva sobre isso, vamos para o horizonte de 23 dias, ao contrário do horizonte de 59 dias que estamos analisando agora. Aqui no horizonte de 23 dias, o que nós vemos é uma situação bastante parecida, com a diferença de que o canal em que eles se encontram não foi rompido. Aqui notem que um teste ao topo desse canal é muito próximo de um teste ao topo dessa região. Então, às vezes o papel pode não testar exatamente o topo da região, retornar antes, porém isso na prática equivale como se fosse um teste a esse topo. Então é bem possível que esse canal não seja rompido, mas ele deve voltar a testar o fundo dessa região aqui, logo abaixo de 6.500. Então, dentro da nossa perspectiva, ele deve subir aqui até o topo dessa região, talvez parando ao topo desse canal. E aí ele deve retornar ao fundo dessa região aqui, em torno de 6.450, 6.460 dólares. Tá? Nós ainda não temos certeza, é muito cedo para dizer. Se na eventualidade dele romper esse fundo aqui e fizer novo teste aqui em torno de 6.400, então o que nós vamos ter é que ele conseguiu abandonar essa região horizontal, se manteve dentro desse canal de baixa, e aí sim ele faz uma reversão em cima dessa trajetória altista que ele tinha dentro dessa perspectiva, para uma trajetória baixista consequentemente, e aí a gente tem que analisar ele novamente para ver para onde ele está tendendo, provavelmente para um patamar logo abaixo de 6.500, acima de 6.400. Essa é a nossa visão. Então, para ter uma ideia um pouco mais imediatista disso, vamos fazer a análise diária. E aí o que nós vemos é
que o nosso modelo independente do nosso software Wild Horses prevê uma leve queda em relação ao fechamento do dia de ontem, em torno de 15 dólares, 13 dólares abaixo do fechamento, que foi 6.576. Lembramos que para o dia de ontem a nossa perspectiva era 6.503 dólares e o nosso intervalo terminava em torno de 6.560, mais ou menos onde está a previsão para o dia de hoje. E o fechamento do dia de ontem ficou levemente acima desse intervalo, ou seja, o modelo de ontem ele falhou em fazer essa captura dos preços em função dessa reversão que os preços tiveram ao longo do dia de ontem, enquanto nós imaginávamos um movimento descendente praticamente a mesma amplitude. Ora, o modelo de ontem tinha ordem 1 e o modelo de hoje ele tem ordem 3, e esse modelo aqui, para os dados disponíveis, ele teria feito uma previsão para o dia de ontem logo acima de 6.550 dólares. Ora, por que nós não usamos esse modelo ontem? Porque ontem esse mesmo modelo aqui tinha erros, apresentava erros maiores do que o que foi utilizado. Então nós sempre vamos utilizar nas nossas predições o modelo que até então teve o melhor desempenho dentre os mais de 2.500 modelos que são gerados para cada predição. Então a nossa expectativa continua sendo de leve queda, embora admitimos alta, tá? Existe uma alta aqui esperada até 6.620, tá? Embora nós realmente acreditamos que esse patamar topo aqui ele seja pouco provável, embora possível, tá? E nós acreditamos então numa reversão ao longo do dia de hoje, centrada em 6.563, sim, mas nós acreditamos que ele deve ficar novamente no hemisfério inferior, exatamente porque o volume tem se mantido dentro de uma normalidade e ele está dentro de uma região horizontal, então nós entendemos que essas duas combinações fazem ele buscar testes consecutivos nos dois limites da região, tanto o limite superior quanto o limite inferior. Então, mesmo que ele suba e teste o limite superior, nós acreditamos que não vai ocorrer um rompimento e que ele volte a testar o fundo dessa mesma região que nós mostramos tanto no gráfico anterior quanto no primeiro, ambos gráficos com os canais. Tá? Por que nós temos essa expectativa? Porque o volume de negociação não está suficientemente afastado da média, não está suficientemente extraordinário para significar um rompimento desse movimento horizontal e um ingresso no movimento de alta forte. Então nós não enxergamos aqui um motivo claro, uma evidência clara para estar assumindo posições, porque a direção dos preços não está definida e com os preços andando numa horizontal não existe benefício, mas sempre existe o risco de uma queda e uma perda então do valor investido. Por isso, nós, na nossa opinião, que não é uma recomendação de investimento, nós não consideramos seguros nenhuma entrada de capital nesse momento na operação do Bitcoin. Muito obrigado, essa é a nossa análise para o dia de hoje, dessa sexta-feira, 5 de outubro de 2018, para as 23 horas e 59 minutos. Acompanhe nossos vídeos, assine o nosso canal e ative as notificações do YouTube para você receber os nossos vídeos em primeira mão. Muito obrigado, até a próxima.